Eu estou falando do Kierkegaard, dos estágios, é ele que inventou, não fui eu. Né? Não foi outro filósofo, foi ele. Né? O que ele diz é o seguinte: tentamos escapar da angústia através de 3 estágios, que na verdade são 4, como os mosqueteiros. São 3, mas são 4, né? Mas vocês vão ver que são 4. O primeiro é o estético, que ele chama de Dom Juanismo. Que ele usa a figura do Dom Juan, que é aquele homem que seduz mulheres, seduz. Quando ela demonstra interesse, ele fica com ela um tempo, depois ele brocha. Aí ele seduz outra. Dom Juan. Né? E aí depois ele vai até que chega a hora. O Mozart fez uma ópera famosa sobre Dom Juan, chamada Don Giovanni. Né? Chega numa hora que ela deu um sorriso, ele já broxou. Aí vai para outra. Ela virou a cabeça para ele e broxou. Significa o quê? Que chega num ponto que quando você quer colocar sensações no lugar da angústia, as sensações perdem o valor. Porque não consegue resolver a angústia. Aí ele diz que você desespera de ter sensações na vida. Quando você escolhe ou acha que você vai ser uma pessoa super ética nos afetos, agora passei para o estágio ético, né? Todo momento conceitual, tá? Então assim, quando você acha que você vai ser uma pessoa completamente ética na vida, uma pessoa super correta, não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Primeiro, você não vai conseguir ser correto. Você vai sofrer 2 vezes, uma tentando ser correto e a segunda fracassando diante da própria autoimagem. Né? Você vai complicar enormemente sua vida. Você vai ter que mentir muito para você. Né? Ninguém consegue viver kantianamente. Kierkegaard está falando para o Kant isso aqui. Mas isso é uma outra história. Né? Então, assim, o resultado é que você vai desesperar de você ser uma pessoa, buscar ser uma pessoa menos ruim. Que faz sentido você não buscar ser uma pessoa. Não se trata de fazer um discurso sadiano, certo? Vamos massacrar, torturar, violentar, estuprar, amarrar, tipo Sade, filosofia da alcova, né? Infortúnios da virtude, né? Justine ou infortúnios da virtude. Não é essa a discussão que o Kierkegaard faz. Mas ele quer dizer que quando você quer usar uma expressão da psicanálise, tamponar a angústia, tapar a angústia, certo? Com sensações, pulando em vulcões, atravessando o mundo de bicicleta, conhecendo praias que ninguém nunca esteve, ou indo ao fim do mundo se você for um terraplanista. Né? Você acha que você vai chegar até o fim do mundo. Né? Meu Deus, Galileu, Copérnico, esses caras nunca imaginaram que um dia a Inquisição ia voltar. Né? Mas tudo bem. Né? Então, assim, para chegando no fim do mundo buscando sensações, não vai dar. A angústia vai aparecer em você lá. Por quê? Porque angústia. Por que angústia? Porque nós somos seres humanos que nos descolamos de certos esquemas de significado. A sociedade avança não no sentido que está ficando melhorando. Ela anda para frente. Não tem como voltar para trás. Né? Não adianta querer buscar recuperar a família brasileira dos anos 50. Primeiro porque não existe a família brasileira dos anos 50. Não existe, nunca existiu. Né? Aliás, o Nelson Rodrigues mostrou muito bem isso. Nos anos 50, 60, 70. Né? Tem que andar para trás. Né? Não tem como voltar para trás. É claro que você pode andar evitando certos abismos. Né? Mas não tem como andar para trás. Mas não vai adiantar. A angústia não vai desaparecer. Por quê? Porque nós somos seres, segundo Kierkegaard. E é importante esse autor, quer dizer, ele não é um dinamarquês doido que estava bêbado escrevendo, né? Por causa do frio. Né? Ele é alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. Quando você ganha muito dinheiro, até parece que é propósito. Né? Mas, assim, a fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas.
Mal-estar de todos os tipos, que eu estou apresentando para vocês alguns deles aqui. No ético, a mesma coisa. Você acha que você vai ser uma pessoa super honesta, você fracassa nisso, você desespera da ética, assim como você desespera do mundo dos afetos. A melhor forma de você achar que não vale a pena amar ninguém é achar que você vai amar uma pessoa sendo boa o tempo todo, sendo correta o tempo inteiro, fazendo só o que é certo. É a melhor forma de você destruir qualquer relacionamento. É o tempo inteiro você achar que você vai... Imagina isso no âmbito das relações sexuais, né? Assim, imagina se você respeitar uma pessoa sexualmente a vida inteira, você não faz nada com ela. Aliás, parte do desejo sexual passa pela ideia de que você atravessou o samba em algum momento. Eu sei que precisa ensinar isso hoje em dia, né? Você precisa falar disso, trazer isso à tona, né? A última área do significado, segundo Kierkegaard, é o que ele chama de estágio religioso. Então, busca das sensações, busca de uma vida correta, ética, rígida, e busca de pertencimento a uma doutrina religiosa, né? Essa, assim, vocês vão ter tempo de conversar um pouco com o Ed sobre isso daqui umas 2 semanas, mas essa, assim, religião sempre ofereceu significado, como eu falava no começo, né? E, assim, o Kierkegaard vai dizer o seguinte: olha, se você acha que você não vai ter angústia, e ele era teólogo e pastor, hein? Certo? Kierkegaard, né? Então, assim, era um pastor meio vagabundo, bebia demais e tal. Mas às vezes, não dizem por aí que só os pecadores virão a Deus? Então, só quem bebe demais ou faz alguma coisa errada demais pode entrar no paraíso, de repente, né? Mas assim, sem entrar no mérito religioso enquanto tal, ele vai dizer, olha, se você entrar numa comunidade doutrinária, não vai resolver sua angústia. Por quê? Porque você vai perceber que dentro da comunidade doutrinária, o inferno está lá do mesmo jeito. Fracassos, mentiras, hipocrisias, pessoas mais assim, menos assado, né? Humano demasiado humano, como diria o Nietzsche, certo? Então, o que vai acontecer com você? Você vai desesperar da vida religiosa. Perder a fé, né? Então, você vai desesperar de uma vida com prazer e sensações, se você achar que isso resolve e é significado para a vida. Você vai desesperar da ética, se você achar que você vai conseguir ser uma pessoa plenamente correta o tempo todo. E você vai desesperar da fé doutrinária religiosa, da articulação da vida religiosa numa comunidade, como se fala, porque se você achar que ali é uma igreja de santos, como se falava no começo do cristianismo, né? Interessante porque Santo Agostinho, filósofo que eu já li e leio bastante, ele tem um pau ali no dado momento, né? Santo Agostinho, agora eu fui lá para trás. Mas hoje é sexta-feira à noite, a gente pode fazer maldade. Então, assim, ele entre século IV e V, né? Fui lá para trás. Então, assim, o Santo Agostinho teve um pau com os caras chamados donatistas, momento teológico, né? Que eram uns cristãos assim meio loucos, que perseguiam cristãos que haviam mentido sobre... Dado uma de Pedro, básico. Mentido sobre Jesus com medo do momento de perseguição. E os donatistas afirmaram que todo mundo que negou o cristianismo, com medo da perseguição romana naquele momento, não podia voltar à igreja. E eles queriam fazer uma igreja de santos, como se fala. E o Agostinho vai defender a ideia que a igreja é uma igreja de pecadores. Não é um bordel, né? Apesar que o Agostinho é famoso por dizer Deus me dá a castidade, mas não hoje. É sexta-feira. Castidade sexta-feira é um pecado, né? Mas assim, né? Esse é um pecado, a sexta-feira. Mas assim, eu lembrei dessa questão da Igreja dos Santos, que é um debate interessante dentro da origem do cristianismo. Você percebe muito bem, o Santo Agostinho é um filósofo que, apesar que é um tema muito anterior, mas ele tem uma certa intuição justamente para essa questão de um molejo do amadurecimento, né? Certo molejo, essa ambivalência, inclusive de perceber que às vezes
você não encontra significado mesmo. Você não encontra propósito. Se você achar que tudo tem que ter propósito, você já estará precisando de medicação. Tudo. Algumas coisas sim, outras não. E, às vezes, não ter propósito relaxa, repousa. A ideia é que você tem que encontrar e ter propósito em tudo que você faz, não dá para repousar. Você fica paranoico. Então, assim, essa ideia de que você vai conseguir resolver essa angústia com relação ao problema do propósito, certo? Dito de outra forma, o problema do significado da vida, certo? E que você vai encontrar, seja ele no âmbito estético das sensações, seja no âmbito da conduta reta, moral. Uma das coisas que eu observo entre os mais jovens hoje em dia é uma enorme angústia com relação a ser completamente ético. Isso é uma questão assim que leva muita gente ao sofrimento. Quando você quer ser ético o tempo inteiro, você começa a ter problema de identidade, você tem problema de relacionamento, problema de... Eu não estou dizendo que você tem que ser mentiroso o tempo inteiro e que você tem que ser corrupto. Eu não estou na polarização, sabe? Aquela coisa bipolar assim. Ou você é X ou você é Y, então você não existe. Aí tem um quarto estágio, Eu falei que são 3, mas são 4. É porque o Kierkegaard divide o 3 em 2. Por isso são 4. Existe o religioso 2, que ele chama de salto na fé. Mas no nosso âmbito aqui, da nossa discussão, eu diria que esse último estágio é um estágio mais relacionado a você, justamente como eu dizia antes, dava o exemplo, agora eu vou dar o conceito, é a possibilidade de você entender que a angústia não vai passar. Ela não tem cura. Ela não tem solução. Nunca vai acabar. Quando você olhar para cá, fugindo, ela vai aparecer aqui. Não significa que o tempo inteiro, não significa que você tem que fazer sexo com ela porque você é super descolado. Não é isso. Não é isso. Mas assim, significa, a ideia do Kierkegaard é que assim, o salto na fé que ele fala, o salto na fé que existe um Deus, ele é teólogo, e de que esse Deus não está necessariamente no âmbito doutrinário institucional. Essa é uma outra discussão que vai para o âmbito espiritual enquanto tal, que eu não vou explorar hoje. Mas é a ideia de que a única forma de você lidar com a angústia é saber que a angústia é você. É a nossa substância. Sempre parece que tem alguma coisa fora do lugar, sempre parece que tem alguma coisa que não devia ser assim, e, portanto, esse debate sobre como vender significados, que, na verdade, é uma disciplina do marketing, associar significado aos comportamentos, associar significado aos produtos, como eu dizia, de comida ou de viagens, ou procurar ter um comportamento de luxo, que também é significado, gente que quer ter um comportamento de luxo. Comportamento de luxo é você não desejar muita coisa, não procurar muita coisa, é ir de pijama no Iguatemi, por exemplo. Isso é um comportamento de luxo. No mercado de luxo, quem se veste chique, põe salto alto para ir no Iguatemi, está perdido. Você no Iguatemi, você vai de pijama. Por quê? Porque é só uma terça-feira na sua vida. Não é um sábado. Entendeu? É só uma terça. É um dia banal. Você vai lá comer alguma coisa, comprar alguma coisa besta. Como uma bolsa Louis Vuitton. Uma Prada. Uma coisa besta que você faz qualquer dia. E aí você vai de pijama, de chinelo, com aquela cara de bode, que é a cara chique, sabe? Bode, tédio. Por quê? Porque tem tudo que tem no mundo, então está sempre entediado. Está sempre olhando para um horizonte, assim. Essa é a cara chique. Que tem também o âmbito do comportamento de luxo como significado. Então, assim, você tem aí toda a gama de produtos que você pode vender, seja no âmbito de sensação, no âmbito ético, no âmbito religioso. E a ideia, fechando para ouvir as perguntas de vocês, assim, a ideia, pelo menos
a ideia que eu tento passar para vocês, e é um pouco que anima a conversa de toda a série, inspirado nessa ideia do salto que fala o Kierkegaard, é a ideia de que a angústia não vai passar. E se você quiser resolvê-la com algum significado fake, né, do tipo acreditar que você é a pessoa do Instagram, de fato, né, acreditar que você consegue editar a sua vida afetiva, a sua vida emocional, né, você conseguir acreditar que você não está morrendo de medo porque a inteligência artificial vai tomar seu emprego, porque alguns ela vai, né? Ela vai tomar. E assim, certos empregos que lidam com dados, o que a gente chama de revolução cognitiva, né? Ela vai tomar e a gente vai ter que se virar com isso. Vai ter que inventar modos de viver com esse negócio, porque ao mesmo tempo a gente vai adorar ela. Quem consegue viver sem Waze? Você confia mais em você? Eu não confio mais em mim. Mas eu não confio em mim numa série de coisas, né? Eu não confio mais em mim do que no Waze. Entre eu e o Waze, eu prefiro o Waze. Ele às vezes dá pau, mas eu dou mais pau do que ele. Certo? E o Waze é uma inteligência artificial banal, que fala com você. No Brasil tem uma chamada Alessandra. É o nome dela. Diz para onde entrar, as ruas. É aquela obsessiva que fala o nome da rua, quantos metros está, que número que é, onde que tem um policial, onde que tem um buraco. Ela fala tudo para você. Né? Ela cuida de você absolutamente. O nome dela é Alessandra, daquele algoritmo. Né? Então, assim, daquela voz lá, o algoritmo é o Waze como um todo. Então, assim, caros irmãos, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia, que assim, o mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Esses adultos infantis, nesse universo, serão adultos que acabam comprando significados que são meio fracos e meio fakes, quando, na verdade, o amadurecimento estaria mais, é uma hipótese, todo mundo é obrigado a acreditar nisso, né? Estaria mais perto de uma certa lida com a angústia, com a ansiedade, com a insegurança, com a incerteza, às vezes com o que a gente chama na filosofia de contingência, que é o nome chique em filosofia. Quando o filósofo fala contingência, é um momento reverencial. A contingência, né? É um nome chique para sorte e azar. Né? Então, que todo esse conjunto de elementos, me parece que o amadurecimento, a não infantilidade, a aceitação do amadurecimento está mais associado a perceber que às vezes não é claro o propósito, não tem significado. E por incrível que pareça, talvez nesses momentos você consiga respirar melhor. Obrigado. Vamos às perguntas.